Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a todas as pessoas que tiraram um bocadinho da sua tarde para estar aqui connosco e agradecer também aos nossos convidados. Um agradecimento especial para o professor Paulo Paixão, que é professor na Nova Medical School, responsável pela unidade de infecção, ao Dr. Pedro Silva, neonatologista, coordenador da Unidade de Neonatologia do Hospital Lusíadas de Lisboa, e à doutora Joana Luís, que é audiologista e que nos vai falar sobre o rastreio que é feito no Hospital Lusíadas de Lisboa. Eu ia passar então a palavra, em primeiro lugar, ao professor Paulo Paixão, que toda a gente conhece, é uma sumidade em Portugal e no estrangeiro. Deve ser a pessoa que mais trabalha e que mais percebe de CMV, e é um gosto tê-lo connosco. Penso que vai ser uma mais-valia para que todos nós possamos atualizar os nossos conceitos relacionados com o CMV e a surdez. Muito obrigada, professor Paulo Paixão, vou passar a palavra. Muito obrigado. Bem, depois desta introdução até já estou um bocado nervoso agora aqui com compartilhar a tela, mas muito obrigado. Cumprimento a doutora Luísa Monteiro, é um prazer sempre responder assim aos seus pedidos, portanto, e continuando a nossa colaboração já há alguns anos, cumprimentar também os outros colegas, portanto, o Dr. Pedro, cumprimentar também a doutora Joana e naturalmente cumprimentar todos os que estão a assistir. Ora bem, então, ok, ver se eu consigo atinar com isto, fica para não destruir aqui uma carreira, aqui, parece que conseguem ver, estão a conseguir ver, não estão? Então, pronto, excelente, então, aqui mesmo. Ora bem, então, nós vamos aqui falar um bocadinho, portanto, não prometo não vos demorar muito, uma infecção congénita por CMV, portanto haveria muita coisa para falar, mas de qualquer maneira também, enfim, haverá depois, o colega a seguir também irá abordar outros aspectos, portanto eu vou só aqui chamar a atenção para 2 ou 3 que me parece eventualmente mais relevante. Eu começaria por aquilo que, enfim, provavelmente todos conhecem, mas convém nós relembrarmos sempre, quando falamos de infecção congénita por CMV, que é de longe, a principal infecção congénita em praticamente todo o mundo. Porquê é que eu digo em praticamente todo o mundo? Porque, infelizmente, ainda há, nomeadamente em alguns países de África, que a vacinação para a rubéola ainda não está instituída. E, realmente, nesses países, pois a rubéola congénita, enfim, poderá eventualmente, supera quase certeza, aliás, nós até num estudo que fizemos há anos também, olha, com uma colega também do Otorrino, portanto, a professora Cristina Caroça, vimos, por exemplo, num país africano, de expressão portuguesa, realmente que havia numerosos casos de surdez ligados à rubéola. Mas pronto, tirando essas situações em todo o resto do mundo, em que há vacinação para a rubéola, o CMV é de longe a principal causa. Pronto. Estes valores que vocês veem aqui não é para se perderem, enfim, o 0.2 a 2.2. Este 2.2 é sobretudo em países com maiores dificuldades económicas, portanto realmente há aqui uma relação entre baixo nível económico, socioeconómico e aumento da prevalência. Não vamos entrar, enfim, por uma questão de tempo, não vamos entrar agora em grandes pormenores sobre isso, mas realmente há essa relação. Mas pronto, para aquilo que nos interessa, a média a nível europeu é cerca de 0.7, que curiosamente é mais ou menos aquilo que nós temos no nosso país. Nós, se vocês olharem para os resultados de Portugal, isto foi um trabalho feito pelo Instituto Ricardo Jorge, mas foi uma única instituição em Lisboa, teve realmente já esse valor, isto já há uns anos, depois um estudo que fizemos a nível nacional foi um bocadinho mais, mas atualmente os resultados, isto foi um estudo com uma equipe da Covilhã, este aqui com uma equipe nossa, 0.7, portanto este é o mais recente, portanto andamos à volta destes números. Ora bem, o que é que isto significa? Nós, crianças nascidas com infecção congénita, uma coisa é ter infecção, outra coisa é ter doença, portanto o colega irá falar com mais pormenor sobre isto a seguir, portanto não vou demorar muito, mas relembrar que além dos sintomáticos ao nascimento, nós temos depois crianças, cerca de 10 a 15% que nascem assintomáticos. Porquê é que eu estou a chamar a atenção aqui? Porque quando falamos de rastreios, obviamente que não é com, nós quando falamos de tempo, não é com os sintomáticos. Parem, este grupo de certa forma, não é de certa forma, este grupo é o pior, mas eles são sintomáticos, portanto os colegas vão detectá-los.
O grande problema, quando falamos de rastreio, e é sobretudo no rastreio pós-natal que eu vou dar mais ênfase nesta conversa, porque é aquilo que nós estamos a tentar avançar no país, e pronto, depois já vos vou explicar o que eu quero dizer com isso, tem a ver com as crianças que nascem assintomáticas e vão ter sequelas tardias. E, portanto, mesmo assim são 10 a 15%, e dentro dessas sequelas, pois a sua vez é mais importante, como de resto irá ser falado mais à frente, e de alterações neurológicas também, mas realmente a sua vez é mais frequente. Então, isto são alguns números. Também o colega irá falar um pouco a seguir acerca deste tema, mas realmente nós podemos, de uma forma geral, estimar que por ano, com o número de nascimentos que estamos a ter, devemos ter mais de 100 crianças. Claro que, enfim, os números obviamente variam, claro que estas percentagens não são sempre fixas e não tem que ser exatamente assim, mas podemos contar que nós temos várias centenas, isto não há dúvida, várias centenas de crianças infectadas por ano em Portugal, que nascem infectadas por CMV, e se calhar cerca de 100 ou mais irão ter doença, sequelas. E mais uma vez, as sequelas não é um rasgo cutâneo, não, estamos a falar de sequelas neurológicas e ou a surdez. Muito rapidamente, para ficarem com uma ideia, bom, então ficar uma ideia, provavelmente já terão ideias muito profundas sobre isto, mas pronto, o rastreio pré-natal tem vários problemas, pronto, de qualquer maneira eu vou só descrever de uma forma muito sumária o que é que se passa com o rastreio pré-natal. Primeiro ponto, nós durante muitos anos, assim, nos anos 90, eu comecei a trabalhar nesta área faz agora mais ou menos 30 anos, foi precisamente em 91 que comecei a trabalhar nesta área de infecção congénita, e nessa altura só valorizávamos a infecção primária. Pronto, de uma forma muito resumida, podemos dizer o seguinte: se uma grávida tem infecção primária durante a gravidez, efetivamente é a altura em que há um maior risco de transmissão para o feto. Não há dúvida que a infecção primária acompanha cerca de 20, 30, às vezes quase 40% de transmissão para o feto. Realmente é o grupo de maior risco. Mas infecção não primária, o que é que nós chamamos de infecção não primária? É a grávida que tem ou uma reativação, e a reativação o que é? Nós sabemos que para o final da gravidez, devido às alterações do sistema imunitário, as grávidas começam a reativar o vírus. Esta reativação normalmente não se acompanha de transmissão para o feto, e deixem-me dizer, isto não é teórico, isto é prático, nós também não vou entrar agora em grandes detalhes, mas há muitos estudos, a nossa equipe também já fez estudos nesta área, e portanto realmente sim, efetivamente há uma reativação no final da gravidez, que transmite-se pouco para o feto. Mas depois há um outro fenómeno, que é a reinfecção. Ou seja, uma grávida que já tinha tido CMV anteriormente pode ser reinfectada. Portanto, isto é frequente, e a reinfecção pode não ser tão grave como a infecção primária, pode não se transmitir em 30%, mas também não é 1%. Não sabemos bem qual é a percentagem, mas, resumindo e para terminar isto, portanto, a infecção não primária, sobretudo devido à reinfecção, tem um papel importante, e depois já vou só depois passar rapidamente o outro slide mais à frente. Mas então, aquilo que nós fazemos no rastreio pré-natal, os obstetras que fazem, nem todos fazem, também já vão perceber porque é que nem todos fazem, é só o rastreio da infecção primária, porque infelizmente a reinfecção é muito difícil de se fazer. Podíamos pensar, mas se eu fizer serologias, depois posso ver a subida dos títulos. Não funciona bem. Portanto, primeira limitação do rastreio pré-natal. Só vamos detectar um grupo, é verdade que é o mais importante, mas só vamos detectar um grupo, que é o da infecção primária. Só vamos detectar a infecção primária. Bom, vamos ver as IgGs, as IgMs, enfim, não vamos entrar em grandes detalhes, de uma maneira geral, podemos resumir o seguinte: quando é que nós vamos dizer que uma grávida teve infecção primária por CMV? Quando houve uma seroconversão das IgGs ou quando teve uma IgM positiva com uma avidez baixa. Pronto, nessa circunstância, a grávida vai perguntar, bom, ok, eu tive uma infecção, transmiti à minha criança ou não? Isso que ela quer saber. Para isso, vai-se fazer, os obstetras fazem a amniocentese, antigamente era a partir da 20ª semana, agora já se avança pela 17ª, até já se pode fazer das velocidades coriónicas a partir da 13ª, 14ª semana, pronto, isto agora são pormenores obstétricos, ou então uma ecografia com alterações que não foram identificadas. Portanto, estas são, portanto, seroconversão, avidez baixa ou uma ecografia normal, são as indicações para a amniocentese. Agora, também de uma forma muito simples, vamos fazer a amniocentese. A amniocentese é positiva.
E isso, a ecografia está totalmente normal. Este é o grande problema e é isto que faz com que os obstetras, nem todos, façam rastreio pré-natal. Porquê? Porque se a ecografia estiver normal, mas se o feto está infectado, como é que ele pode garantir à mãe que vai tudo correr bem, quando nós ainda há pouco dissemos que os bebés podem nascer e podem depois vir ter consequências tardias. Agora nós podemos dizer, então, mas não há nenhuma intervenção que se possa ter? Não há neste momento. Está em estudo, ainda não está totalmente aprovado. É possível que daqui a 1 ou 2 anos já esteja, quer a utilização da imunoglobulina ou então do valaciclovir, não é valganciclovir, é do valaciclovir nestas situações, mas isso ainda não está aprovado. Portanto, resumindo, como ainda não há uma terapêutica pré-natal estabelecida, os obstetras, muitos obstetras, recusam-se a fazer isto tudo, porque senão fazem tudo isto e depois chegam aqui e dizem à mãe, olha, o seu bebê está infectado, e agora o que é que fazemos? Não fazemos nada. Quer dizer, tiveram a fazer isto tudo, a miocentese, e depois não se faz nada. Portanto, isto provavelmente vai mudar, mas neste momento é a situação. Portanto, são estas as duas limitações do rastreio pré-natal. Mais uma vez, é possível que modifique-se no futuro, mas neste momento é assim. Ora bem, isto é só um slide para vocês ficarem com uma ideia que, mesmo em populações completamente diferentes, a questão da infecção não primária. Reparem, no Brasil, por exemplo, em populações com uma seroprevalência de cerca de 100%, a infecção não primária, obviamente, foi muito mais frequente. Mas vejam, por exemplo, um país como a Finlândia, que é um país com elevados índices higiênicos, chamemos-lhe assim, e socioeconómicos, a maioria, vejam, isto foi publicado há relativamente pouco tempo, a maioria dos casos sintomáticos, a maioria, mas enfim, metade eram devidos a infecção materna não primária. E numa experiência que fizemos com a Unidade de Vigilância Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que durante algum tempo fizeram-se os registros, tivemos poucos casos infelizmente registados, mas curiosamente também, mais uma vez, infecção não primária, mesmo em crianças sintomáticas, atenção, mesmo em crianças sintomáticas teve papel. Portanto, tudo isto para vos dizer que realmente, mesmo quando comecemos a fazer o diagnóstico pré-natal em todos, só vai detectar a infecção primária. Então qual é a única maneira que nós temos para detectar todas as criancinhas infectadas? É o pós-natal. Portanto, de uma forma também simples, o diagnóstico pós-natal classicamente era feito na urina, pode-se continuar a fazer, hoje em dia, porque a urina é sempre mais chata, estão ali com o saquinho, etc., portanto pode-se fazer na saliva. Vantagens e desvantagens da saliva. É bastante sensível, portanto, se for negativo o caso está arrumado, e claro que é muito mais fácil colher uma zaragatoa da boca do que estar ali com o saquinho não sei quanto tempo à espera. Se é positivo, temos que confirmar. Vocês podem perguntar, mas confirmar porquê? Porque se a criancinha teve a mamar 1 ou 2 horas antes, e se a mãe, lembra-se que eu vos disse há bocado, as mães muitas vezes têm reativação no final da gravidez, e o CMV pode aparecer no leite materno. E aparece em alguns casos. E, portanto, pode haver ali restinhos de leite materno e nós temos uma saliva positiva que não significa que o bebê esteja infectado, mas significa uma contaminação. Portanto, saliva positiva tem que ser confirmada com a urina. Mas deixem-me dizer-vos que isto, algumas realmente são falsos positivos, mas não é assim tão frequente quanto isso. Isto tem que ser feito nas primeiras 2 semanas de vida para garantirmos que a infecção foi adquirida antes do parto e, portanto, é uma infecção pré-natal. Bom, isto é o diagnóstico que fazemos quando o neonatologista tem uma suspeita clínica. Agora, a grande questão é o rastreio e deixem-me só, se eu tivesse que escolher estes slides todos, o slide que eu escolheria, dissesse, olha, Paulo, tens que escolher eu escolhia este. E porquê? Porque a grande questão do rastreio pós-natal só tem sentido se nós olharmos para aqui, para esta frase, e se vocês, e quando digo agora vocês, os colegas de otorrino, os audiologistas nos disserem assim, olhem, para nós, uma intervenção precoce numa criança, antes que ela comece mesmo a ter sinais mais visíveis, chamemos-lhe visíveis ou audíveis de surdez, é fundamental. Ou seja, porque reparem, se eu vou fazer um rastreio, se a criancinha é positiva, mas está bem, é assintomática, o colega irá falar melhor do que eu a seguir, não está aprovado ainda o tratamento farmacológico, portanto, com valganciclovir, não está aprovado para crianças assintomáticas. Até porque é que eu vou fazer um rastreio se eu não vou depois fazer tratamento? E a grande resposta é esta, é que se soubermos que uma criança é assintomática, o que é que vai acontecer? E ela é infectada por CMV,
O CMV vai continuar a replicar-se, isso eu tinha até aqui uns slides, mas depois para não demorar mais tempo, o CMV vai continuar a replicar-se a nível do ouvido interno e a surdez pode aparecer tardiamente e, portanto, é o seguimento por vocês com uma detecção precoce da diminuição da acuidade auditiva e com a intervenção, que é o papel fundamental. Se vocês nos disserem assim, olha, essa conversa não nos convence, então não vale a pena pensarmos num rastreio universal, porque realmente o grande motivo de fazermos o rastreio pós-natal é exatamente este. Portanto, há duas estratégias para o rastreio. Há o rastreio selecionado, que é os recém-nascidos que falharam o rastreio auditivo. É uma boa forma de chegar, mas lá está. Se uma boa parte das crianças não, se o CMV tem uma surdez que vai progredir com o tempo, pelo tal motivo que eu vos disse que ele vai se multiplicando a nível do ouvido interno. De pós-natal, este rastreio, claro que é melhor que nada para detectarmos, mas não detecta todos. Claro que o ideal é fazermos a todas as crianças. Porquê é que não fazemos a todas as crianças até agora? Porque estamos a falar de um teste de PCR que custa umas boas dezenas de euros. A nossa equipe tem vindo a trabalhar nisto já há muitos anos e, portanto, de uma forma muito simples, como é que podíamos, porque no fundo o problema não é técnico, o problema era sobretudo de dinheiro. Como é que nós vamos propor fazer um rastreio, como eu digo, 60, 70, 80 euros por cada criança? E que tal se nós utilizássemos pools? Esta ideia das pools parece uma ideia um bocado louca, mas garanto-vos, não vou aqui mostrar agora aqui os dados, garanto-vos que funciona. Mas o princípio é muito simples. Imaginem que eu, em vez de fazer um teste PCR para cada criancinha, que me vai custar 70, 80 euros, eu junto 10 criancinhas, ou eventualmente até 20, nós, por exemplo, quando foi com as urinas testámos 20, mas agora estamos a fazer com 10, e o que é que isso significa? Eu junto as 10, faço uma pool de 10 amostras, vou fazer uma única PCR, portanto, o preço dos 60 ou 70 euros, seja o que for, é dividido por 10, portanto, é um preço muitíssimo mais acessível. Se for negativa, eu posso garantir que os outros estão negativos. Você pode dizer, então, mas espera lá, então, mas se eu tiver uma criancinha positiva, então, mas isto diluído desta forma, isto funciona? Garanto que funciona porquê? Porque as cargas virais na infecção congénita, na saliva ou na urina, são muito elevadas, são na ordem dos milhares habitualmente. E, portanto, mesmo diluído, isto funciona bem. Portanto, eu como única PCR posso eliminar 10 criancinhas e dizer, olha, estas 10 criancinhas, e portanto isto sai muitíssimo mais barato. Claro que se for positivo tenho que testar individualmente, obviamente, que lá eu tenho que dizer qual destas é que foi positiva. Pronto, isto claro que tem, desculpem, pronto, deixem-me só dizer mais uma coisa, só para, eu estou mesmo a terminar, imagino que se calhar o Dr. Luís já está a ficar aflita, não, só falta para aí mais 1 ou 2 slides no máximo, deixem-me só dizer-vos o seguinte, isto pode parecer muito teórico, nós neste momento, deixem-me só fazer aqui um bocadinho de publicidade, até por um motivo que eu depois já vou dizer qual é. Nós estamos neste momento a fazer um projeto que vamos tentar fazer com 9.000 crianças, com 4 instituições do país, portanto 2 privadas, uma que já foi privada, quer dizer, não, foi PPP, pronto, agora já é de Estado, e outra estatal, mas estamos abertos, e já garanti, mesmo antes de vir para aqui, consegui garantir com o financiador deste projeto, que é internacional, que é a Mercoshat Internacional, que podíamos englobar mais uma ou outra, ou até mais instituições, porque realmente nós queríamos atingir rapidamente as 9.000 crianças e o projeto ainda por cima com a Covid atrasou-se. Portanto, e deixem-me dizer que isto tem funcionado muito bem. Com uma única, ouçam, aqui com a minha equipe daqui, com uma única pessoa, claro, as colheitas têm que ser asseguradas por cada instituição, com uma única pessoa que nem sequer está em full time, nós temos conseguido fazer o rastreio de algumas maternidades que têm quase 2 a 3 mil partos por ano. Portanto, isto é possível, é de uma forma económica e, portanto, enfim, esta é a publicidade que eu queria fazer, mas também o convite, se alguém estiver interessado, depois que nos contate, porque no fundo também estes webinars também servem para isso, para depois ganharmos sinergias e não ser apenas uma coisa teórica. Se for para lá das 2 semanas de vida, uma criança que aparece com uma surdez mais tardia, penso que todos sabem qual é o truque a fazer, é pedirmos ao Instituto de Genética, agora não se chama Instituto de Genética, pronto, enfim, agora é o INSA do Porto, mas pronto, onde estão guardados os testes do pezinho, do diagnóstico precoce, eles mandam para quem pede, enfim, nós fazemos aqui, enfim, há mais uma outra instituição que faz também no país, portanto, eles cortam um dos círculozinhos com sangue, eles normalmente colhem-se, como vocês sabem, vários círculos, eles mandam e é possível detectar-se por PCR e fazer-se o diagnóstico tardio, até ao fim mesmo de alguns anos depois da criancinha ter nascido, é possível fazer. Se a sensibilidade não é tão boa como a saliva, nas nossas mãos é cerca de 90%, pronto, portanto, enfim, um diagnóstico negativo não exclui totalmente, mas já dá uma boa probabilidade que não deve ser CMV. Se o cartão for positivo, podemos dizer, não, esta criancinha tem esta surdez com 6 meses ou 1 mês, é o CMV está lá.
isto é só uma brincadeira. Sabe o que é este que está aqui na caixinha? Isto é o cordão umbilical. Porquê? O cordão umbilical também, tal como o sangue do cartão, conseguimos detectar o CMV. Mas quem é que em Portugal guarda o cordão umbilical? Nós não, mas os japoneses fazem isso religiosamente e, portanto, eles apresentaram, gostam de apresentar isto, nós ficamos todos a olhar, a achar isto uma gracinha, mas pronto, não sei. Mas eu também já ouvi dizer que há famílias em Portugal que têm essa mania de guardar. Olha, a minha não guarda, não sei se penso que a maior parte não guarda. Olha, e já terminei. Pronto, afinal até pensava que tinha mais um slide. Pronto, e penso não ter passei um bocadinho do tempo, peço desculpa por isso, vou parar a partilha e espero terminar. Foi muito interessante, nós no fim teremos algumas perguntas, não foi tempo mal gasto, muito obrigada por partilhar connosco todas estas informações que são tão importantes para nós, e desde já aceito o repto e gostaria de também participar nessa pool de recém-nascidos, desde que a minha instituição e portanto, do Dr. Pedro e da doutora Joana permitam, isso seria para nós uma honra e um gosto participar nesse estudo. Vou agora passar à perspectiva do neonatologista. O Dr. Pedro Vieira Silva tem muita experiência de neonatologia, está à frente da unidade e tem também trabalhado connosco nesta área. Pedro, força. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer também à doutora Luísa o convite que fez para participar neste webinar e também cumprimentar todos os participantes. E eu penso que me estão a ver, penso que já estão a ver a apresentação, ótimo. E eu vou falar-vos então um bocadinho da perspectiva do neonatologista da infecção congénita por CMV. E, portanto, como já viram, pondo isto de outra maneira, por cada 1000 recém-nascidos, 7 vão nascer com a infecção, 7 a 8 vão nascer com a infecção, a CMV adquirida no útero. O que não quer dizer que venham a ter, como se viu, que venham a ter doença. Destes 7, 1 a 2 é que vão desenvolver doença. Podem apresentar já a doença ao nascimento, sendo um bocadinho mais raro, mas normalmente vêm a desenvolver doença depois do nascimento. E essa doença devida à infecção pelo citomegalovírus. E de todas as situações, a doença de longe mais comum, que é responsável destes 7, afeta a mais do que um recém-nascido, é exatamente a surdez neurosensorial. Porque as outras doenças a desenvolver são todas muito mais raras, algumas nem são bem doenças, como o retardo de crescimento fetal, mas outras situações, como alterações do desenvolvimento, também só vêm a ser detectadas muito mais tardiamente e muitas vezes nem sequer as podemos incriminar retrospectivamente com a infecção a citomegalovírus. Os déficits visuais também são possíveis, mas são muito mais raros. A doença sistémica, tipo sepsis-like, essa sim ainda é bastante mais rara. E depois há doenças neurológicas graves e doenças não neurológicas, mas focais, que também são bastante raras no recém-nascido. Ora, para além dos bebés que vão nascer infectados, esta pequena porção de bebés destes 7 por 1000 que vão nascer infectados, para a pediatria e também para este tema que nós estamos a tratar da infecção congénita, interessa também lembrar-nos que há um outro tipo de população, que são as crianças nos 2 primeiros anos de vida, que não tendo nascido infectadas, tendo nascido perfeitamente saudáveis, que é a grande maioria, mas aqueles 2 primeiros anos em que vão em que vão entrar para o infantário, vão contactar umas com as outras, vão-se começar a socializar, também vão socializar, por assim dizer, a sua flora viral e vão ter o pico máximo, elas, de contacto e de contágio pelo citomegalovírus e, simultaneamente, ao mesmo tempo que têm esse pico, vão também começar a produzir vírus e a retransmitir umas outras, e esta é o maior pico ao longo da vida de infecção do citomegalovírus, é exatamente nas crianças até aos 2 anos. Claro que nestas crianças o CMV praticamente não dá doença nenhuma, ele dá um episódio inicial febril, agudo e transitório que não deixa sequelas, exceto se elas forem imunodeprimidas, e rapidamente o sistema imune da criança o remete para uma fase de latência,
mas em que o vírus continua em circulação e em multiplicação e, portanto, vai ser excretado pelas fezes, pela urina, pela saliva e pelo muco dessas crianças durante longo tempo, 1 ano ou mais, o que é diferente da segunda idade, em que é mais comum, do segundo pico, mais baixo, mas o segundo pico de infecção, que é por volta da adolescência, em que a imunidade dos adolescentes consegue restringir esse período de contágio para um tempo muito menor. Nestas crianças, não. Durante 1 ano, elas estão a expelir vírus. E isto, para as nossas grávidas e para nós, para aquilo que estamos a tratar, é uma situação que também deve merecer a nossa atenção. Porquê? Porque, com prevenção, nós devemos alertar todas as grávidas, especialmente aquelas que têm filhos menores de 2 anos, da gestação anterior, não é? que estão grávidas, mas têm um filho, que tiveram um filho há menos de 2 anos, ele está exatamente nesta fase e com grande suscetibilidade de se infectar e de transmitir essa infecção, e não só estas, como, por exemplo, as grávidas que trabalham com essas crianças, como as educadoras de infâncias ou as profissionais de saúde ligadas à pediatria, devem ser alertadas para esta situação. E há coisas que se podem fazer, como, por exemplo, a lavagem adequada das mãos após a mudança da fralda, o contacto com este tipo de secreções, ou com os brinquedos, ou com o babete, ou ao dar de comer, a criança terem atenção, nunca contactar com os olhos e lavar sempre as mãos, não partilhar a comida com a criança, o que não é uma prática nunca defensável, a mãe partilhar a comida com a criança, mas nós sabemos que, por vezes, nestas idades, há quem faça isso, assim como tentar de toda maneira evitar o contacto com estas secreções ou com a saliva da criança, por exemplo, beijar não da bochecha, mas beijar na testa, porque há assim sempre baba que pode escorrer para ali. Também a prática que começa a ser usual de co-sleeping, terem atenção se tem criança com esta idade e está grávida, talvez seja melhor não a praticar, e há estudos que demonstram que com estas medidas simples se conseguiu reduzir até 40% o contágio da grávida durante a gravidez por citomegalovírus. Agora, não existindo uma vacina disponível contra o citomegalovírus, realmente uma das hipóteses que nós temos é, durante a gestação, haver o rastreio serológico seriado da grávida na gestação. Como já vimos, não é uma panaceia e é uma questão que merece a nossa atenção, mas também a nossa compreensão, que não poderá nunca ser totalmente eficaz. O objetivo do rastreio é tentar encontrar aqui 4 tipos de situações. São as grávidas que tinham imunidade pré-concepcional a citomegalovírus e que, durante a gravidez até ao fim, essa imunidade se vai manter inalterada. Depois, as grávidas que não tinham imunidade no início da gestação e que continuam a não ter imunidade até ao fim da gestação, e estas tranquilizam-nos, estes 2 grupos, e depois há os outros 2 grupos de grávidas, aquelas em que não tinham imunidade, mas houve uma seroconversão, uma primeira infecção por citomegalovírus durante a gestação, e o outro grupo das grávidas que tinham imunidade, mas em que houve ali uma oscilação da IgG, da IgM, aliás, e que nos faz eventualmente pensar se não terá nesta situação de terem tido uma reinfecção do citomegalovírus por uma nova estirpe com que ainda não tinham contactado. É evidente que, então, do ponto de vista de quando temos um recém-nascido, em que recém-nascidos é que nós vamos ter maior suspeita? Vamos ter maior suspeita de poderem estar infectados ou poderem se ter infectado congenitamente com o citomegalovírus. Claro que estes 2 grupos, o da grávida com primeira infecção, ou se temos algum sinal que nos possa apontar para a reinfecção ou a reativação, e nos outros, naqueles em que não temos serologias ou que não, do seguimento da gravidez, então temos que também ter um alto grau de suspeita quando detectamos certas situações que nós sabemos estarem ligadas à infecção por citomegalovírus durante a gestação. E então, quando nós temos um recém-nascido com retardo de crescimento fetal, e que não tem outro tipo de explicação comprovada, devemos pesquisar o citomegalovírus ao nascer. Um recém-nascido com microcefalia, uma prematuridade com retardo de crescimento fetal
também é um fator que não nos podemos esquecer. Nós ficamos muito obcecados porque o bebê é prematuro, mas se ele, ao mesmo tempo, tiver um retardo de crescimento, também temos que ver, é claro que a prematuridade, a implicação do tratamento da prematuridade, e nos vai focar a atenção em todo o tratamento que temos de fazer a esse prematuro, mas não nos podemos esquecer que ele também foi um retardo de crescimento fetal e que se não havia alterações placentais e outras que justificassem esse retardo de crescimento, este bebê também tem que ser testado para o citomegalovírus. A icterícia, que é uma situação banal no recém-nascido, mas com uma hepatoesplenomegália, alterações neurológicas inexplicadas devem-nos também lembrar da hipótese do citomegalovírus contraído congenitamente, verticalmente, o rastreio auditivo que começa alterado e que se mantém alterado, ou oftalmológico, uma alteração oftalmológica, e de certos tipos de diagnósticos pré-natais, para já não falar das detecções de alterações neurológicas pré-natais, mas, por exemplo, outro tipo de alterações, como as ânsias intestinais hiperacogénicas detectadas no diagnóstico pré-natal, estão também incriminadas como possíveis de ser devidas à infecção congénita por citomegalovírus. E o que vamos ver, o professor Paulo Paixão já nos apontou bem o caminho, nós vamos ter é que, nestes dois grandes grupos, confirmar ou excluir a infecção congénita, e para isso vamos discorrer da técnica da PCR para a pesquisa do DNA viral na urina, e que, como foi dito, vamos aproveitar logo, mal o bebê nasce, não logo no primeiro dia, se calhar, para não haver aqui alguma dúvida com contaminação de secreções vaginais e da mãe, mas vamos aproveitar no segundo, ou pelo menos na primeira, até ao fim da primeira semana, enquanto temos o bebê no hospital, vamos aproveitar para colher a urina, para confirmar ou excluir a infecção congénita a citomegalovírus. E depois, quando confirmamos, naqueles bebés, naqueles 7 em cada 1000, em que vai vir o teste positivo, a PCR positiva, a grande questão depois é saber se a esta infecção está associada, ou se vai vir posteriormente a associar uma doença grave devida à infecção ao citomegalovírus. E neste caso, então, nós temos que investigar os sinais que nos podem pôr na pista de que houve uma carga viral intensa e que podem desenvolver uma doença grave, quer seja neurológica, quer seja uma doença neurológica. Alguns já temos a doença em si, noutros temos alguns sinais que nos poderão ser indicadores. Os sinais de doença grave, mas não neurológica, serão as linhas modulares podem estar deprimidas, a anemia, a trombocitopénia, a leucopénia, os quadros clínicos de hepatite neonatal, de pneumonite, de colite, e na parte neurológica, claro que os bebés com microcefalia, em todos estes bebés com citomegalovírus positivo, é evidente que nós fazemos também depois um rastreio pós-natal imagiológico através da ecografia transfontanelar, e se encontramos alguma alteração nesta ecografia, e temos várias que são sugestivas de infecção por citomegalovírus, então avançamos para a ressonância para concretizar melhor os tipos de lesões. Também podemos dosear, se aparecem essas alterações, pesquisar o citomegalovírus no líquor, porque indica-nos que houve um inóculo maior, e fazer também, evidentemente, a todos estes, vamos fazer um seguimento oftalmológico e um seguimento auditivo para rastrear quer a cororetinite ou outras alterações associadas, quer a surdez neurosensorial. E, portanto, depois a questão, para além do rastreio que se põe, é depois o que fazer. Então, nestes bebés que, ao mesmo tempo, associam, nós sabemos que eles estão infectados pelo citomegalovírus e que têm sinais sugestivos de doença, ou que têm doença, sinais sugestivos de doença grave, de propensão para doença grave, ou que têm confirmadamente situações já de doença, o que nós temos a oferecer é o tratamento antiviral com o valganciclovir oral, com doses com duração de tratamento que vai variar de 6 a 12 semanas. Em alguns casos, poderá ser iniciada por um ciclo inicial endovenoso de ganciclovir, que depois passa ao valganciclovir oral, e, sobretudo, e para além disto, o seguimento prolongado destas crianças e uma referenciação multidisciplinar
o seguimento acompanhado, socorremos dos colegas da infecciologia pediátrica e da neurologia pediátrica, e de acordo com os órgãos afetados, se tem depressão medular, hematologia pediátrica, e sempre para o rastreamento e o seguimento pela otorrino e pela oftalmologia, também pela gravidade destas lesões e, sobretudo, a otorrino, o grande número de crianças que acabam por sofrer surdez neurosensorial, que são, na prática, daqueles 7 por 1000, 1 a 2 vão sofrer surdez neurosensorial. Claro que, se houver alteração já inicial a apontar nesse sentido, atualmente há equipas que iniciam logo o valganciclovir para tentar evitar a evolução da doença, ou o desenvolvimento da doença. E era isto que eu vos queria transmitir para já, e se calhar agora vamos focar o nosso Zoom no tema principal do nosso webinar. Muito obrigada, Dr. Pedro Silva, foi muito eloquente, não havia necessidade de estar tão preocupado com o tempo é para se gastar, e penso que todos nós vamos beneficiar momentos, sobretudo destas duas áreas que não se cruzam todos os dias connosco na prática clínica, nós otorrinos e audiologistas, e eventualmente algum pediatra que esteja a assistir, acho que ganhamos todos muito. Vamos passar agora à doutora Joana Luís, que é audiologista sénior do Hospital Lusíadas de Lisboa e que vai refletir a prática que a unidade faz com alguns ajustes para além das guidelines internacionais, e vamos então passar à Joana. Aproveito este bocadinho para dizer que podem fazer perguntas no lugar habitual, por escrito, para responder a algumas perguntas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luísa. Cabe-me a mim, em representação da equipa de audiologia do Hospital dos Lusíadas de Lisboa, falar-vos um pouco sobre o rastreio auditivo, bem como a posterior monitorização de crianças com CMV congénito. Estima-se que 2 a 4 recém-nascidos por cada 1000 têm perda auditiva, e esta incidência vai aumentar nos casos em que exista fator de risco, 3 a 5 por cada 1000. Existindo uma perda de audição, pode comprometer quer o desenvolvimento da linguagem, quer o desenvolvimento social da criança. Os programas de rastreio auditivo neonatal tornaram-se essenciais para a detecção precoce da perda auditiva, quer à nascença, quer para monitorizar as crianças com indicação de fator de risco para a surdez. A idade escolar, a prevalência de surdez na infância é de 0,05% a 0,23% em países desenvolvidos e de 0,2% a 0,42% em países em desenvolvimento. Em Portugal, a implementação de um programa nacional de detecção e intervenção auditiva precoce foi desenvolvida pelo Grupo de Rastreio e Intervenção de Surdez Infantil. É um grupo multidisciplinar, designado por GRISI, considera vários fatores de risco para a surdez congénita, entre eles as infecções por CMV. Isto já foi referenciado, mas eu vou só aqui relembrar. Apenas 10 a 15% dos recém-nascidos com infecção congénita CMV vão apresentar sintomas, e aproximadamente 50% pode desenvolver a surdez neurosensorial. É então a sequela mais frequente da infecção congénita por CMV e pode corresponder a 2 a 18% dos casos de surdez infantil. Esta surdez pode ter um início tardio, em cerca de 33 a 50% dos casos, e início tardio estamos a falar de uma média de ocorrência entre os 2 anos e meio e os 3 anos e meio, e pode então apresentar diversas características. Pode ser uma perda progressiva, flutuante,
pode ser uni ou bilateral, e pode variar de ligeira a profunda. A maioria das crianças assintomáticas passam no rastreio. No entanto, 10 a 15% podem apresentar sequelas a longo prazo. E lá está, a surdez sensório-neural é a mais frequente. Segundo o nosso protocolo de rastreio, nós seguimos várias recomendações e perante crianças diagnosticadas com infecção congénita por CMV à nascença, informação esta que nos é transmitida pela equipa de neonatologia do nosso hospital, são crianças que entram no nosso protocolo de grupo de risco. Ao nascer, então, nós fazemos o rastreio auditivo neonatal universal e nestas crianças vamos fazer as autoemissões acústicas e os potenciais evocados auditivos automáticos. São exames simples, objetivos, não invasivos e de fácil aplicação. Se a criança passa no rastreio, é reencaminhada para a consulta de ORL e é feita a primeira avaliação audiológica até aos 3 meses de idade. Se a criança com CMV congénito falhar no rastreio, ela é encaminhada para a consulta de surdez infantil e o diagnóstico é feito até aos 2 meses de idade. Neste diagnóstico, nós fazemos o timpanograma, os potenciais evocados auditivos e as autoemissões acústicas. Claro que, tendo em conta toda a informação atual, provavelmente este diagnóstico até aos 2 meses deve ser feito, se calhar, o mais rápido possível. Eu penso que a doutora Luísa irá abordar também esse tema já a seguir. Em ambos os casos, a posterior monitorização audiológica é feita a cada 6 meses, até aos 3 anos de idade. No entanto, quero aqui salientar que existem vários autores que consideram que a monitorização até aos 5, 6 anos de idade deve ser fortemente considerada. No nosso diagnóstico e posterior monitorização, nós vamos incluir a avaliação fisiológica e comportamental, claro que sempre adequada à idade da criança, e realizamos todos estes exames, ou seja, começamos por os potenciais evocados auditivos do tronco cerebral, as autoemissões, o timpanograma, e cada vez mais na nossa prática clínica e no nosso serviço estamos a realizar os potenciais evocados auditivos de estado estável. Isto porquê? Porque é um exame que vai complementar toda a informação já obtida nos potenciais evocados auditivos, nomeadamente vai nos dar informação das frequências mais graves. Posteriormente, fazemos a audiometria comportamental, consoante a colaboração da criança. Podemos começar, por exemplo, com o Peep Show e depois o bloco teste com os jogos de encaixe. Relativamente à nossa experiência, desde o início da implementação do rastreio auditivo no nosso hospital, nós identificámos 14 casos de crianças com infecção congénita por CMV e destes 14 casos, 4 apresentaram algum grau de surdez à nascença. Esta surdez foi sempre unilateral. As restantes crianças foram monitorizadas, segundo o protocolo, e mantiveram a audição dentro da normalidade. Quis trazer-vos este gráfico. Ele corresponde à caracterização da prevalência dos fatores de risco mais comuns nos recém-nascidos no nosso hospital. Foi um trabalho desenvolvido pela equipa de audiologistas, juntamente com a doutora Luísa, e apresentado no primeiro Congresso Mundial de ORL Pediátrica, na Argentina, se não me engano, e corresponde a 10 anos de rastreio. Verificámos que a infecção congénita por CMV é a terceira causa é o terceiro fator de risco mais comum que surge então na nossa casuística. Para finalizar, trago aqui dois casos clínicos. O primeiro é uma criança que nasceu no nosso hospital, do sexo feminino, com CMV congénito, e ao realizarmos o rastreio auditivo neonatal, ela refere no ouvido esquerdo tanto nas autoemissões como nos potenciais evocados auditivos. É encaminhada então para a consulta de surdez infantil,
onde, após o diagnóstico, verificamos uma perda auditiva unilateral, sem resposta no ouvido esquerdo, com timpanogramas perfeitamente normais e ausência de autoemissões. Esta criança é posteriormente monitorizada e os pais decidem colocar o implante coclear no ouvido esquerdo, cirurgia essa que foi realizada, a propósito, foi realizada na passada quinta-feira. O segundo caso clínico não é uma criança que nasceu no nosso hospital, no entanto, ela veio à nossa consulta. Achei pertinente trazer para este webinar porque é uma criança que passa bilateralmente num rastreio auditivo. Surge na consulta mais tarde, por volta dos 2 anos, com queixas de perda de audição progressiva e otites de repetição. No diagnóstico, vamos verificar que existe uma perda auditiva moderada no ouvido direito, com onda 5 até 40 dB, enquanto que no ouvido esquerdo temos uma perda auditiva severa, com a onda 5 até 80 dB. Timpanogramas perfeitamente normais. É feita o pedido de análise ao CMV que vai em positivo. Este menino pouco tempo depois deste diagnóstico, é implantado no ouvido esquerdo e atualmente fazemos a monitorização do ouvido direito, onde usa prótese auditiva com bons ganhos. Como conclusão, quer dizer que o reduzido número de casos diagnosticados pode estar relacionado com o facto de não existir então um programa de rastreio para o diagnóstico de infecção congénita por CMV. A grande maioria das crianças infectadas pode ser assintomática à nascença e por isso é essencial a sua monitorização. E a surdez neurosensorial é então a principal sequela da infecção congénita, como também já foi dito, e esta é a principal causa de surdez neurosensorial adquirida. Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. Aqui está a nossa excelente, jovem e bonita equipa de audiologistas, que são muito trabalhadoras, muito competentes e que eu queria saudar também nesta oportunidade. Só acrescentar 2 pormenores aos casos clínicos que a Joana apresentou. As 2 crianças, quer a menina, quer o menino, tiveram um diagnóstico de CMV a posteriori, através da pesquisa de DNA viral no Gutricar. Portanto, não foi feito um diagnóstico ao nascer, foi um diagnóstico a posteriori e realmente relacionada com a perda auditiva. Nós fomos à procura da etiologia. Isso vai abrir um bocadinho, portanto, a minha próxima conversa. E, portanto, vamos falar um bocadinho da perspectiva do otorrinolaringologista relacionado com a surdez e com o CMV. Como já vimos ao longo desta conferência, tem havido uma grande evolução, quer dos conceitos, quer das recomendações. Este slide pretende apenas demonstrar como na União Europeia existe uma quantidade enorme de crianças que anualmente sequelas permanentes e sequelas muitas vezes podem pôr em risco a vida ou até a qualidade de vida da criança. De uma maneira geral, as crianças infectadas, como já os 3 intervenientes anteriores frisaram, a maior parte das crianças vão ser assintomáticas ao nascer. No entanto, destas assintomáticas, algumas delas vão desenvolver sequelas permanentes, da qual realmente a surdez é que mais interessa para nós. Então, qual é a situação atual na maior parte dos países, o nosso incluído? Nós fazemos um rastreio auditivo universal, isto é, há muitos anos que deixámos para trás o rastreio exclusivo das crianças que tinham risco, e quando uma criança é identificada como não passando no rastreio, é encaminhada para o diagnóstico audiológico e se confirma a perda auditiva, vai-se iniciar o mais precocemente a habilitação auditiva, através de próteses auditivas,
encaminhamento para implantes cocleares, terapia da fala, ensino especial, etc. E geralmente, ao mesmo tempo, é feito um esforço para se chegar a uma etiologia, à causa da surdez. No entanto, nós sabemos que talvez mais de 50% dos casos de surdez de natureza congénita não vão ter um diagnóstico etiológico preciso. As recomendações no futuro provavelmente serão diferentes e nós aqui já levantámos um bocadinho esta hipótese e talvez no futuro, num futuro muito próximo, as recomendações sejam quando o rastreio auditivo não é normal, isto é, logo que a criança refere num ou em 2 ouvidos, mesmo a diagnóstica de surdez, deve-se fazer uma pesquisa de CMV em produtos biológicos, quer a saliva, quer, como o professor Paulo Paixão já referiu, a urina. E isto porquê? Porque existe uma urgência na pesquisa do material viral nos produtos biológicos, porque se nós estivermos à espera do diagnóstico autiológico, muitas vezes passa o tempo e quando chegamos à fase de diagnóstico já não faz sentido, por exemplo, aos 2, 3 meses, 4 meses, ir fazer a pesquisa do DNA viral na saliva ou na urina, porque caso seja positivo, isto pode corresponder a uma infecção pós-natal e não ser a causa da surdez. Portanto, hoje em dia, em algumas equipas, o que se recomenda é que sempre que a criança para a fase de diagnóstico lhe seja automaticamente pedido uma pesquisa de DNA viral, quer na saliva, quer na urina. Ao mesmo tempo, logo que é confirmada a perda auditiva, a criança deverá seguir para a habilitação auditiva ou verbal, na maior parte das vezes, e ao mesmo tempo vamos pedir o diagnóstico etiológico, que se já for excluído o do CMV, teremos que nos focalizar no diagnóstico genético ou de outras causas, sobretudo aquelas que estão relacionadas com a prematuridade, nomeadamente o muito baixo peso, a anoxia perinatal e outras bacterianas, a administração de ototóxicos. Todos nós conhecemos os fatores de risco que estão identificados e que no período perinatal podem provocar surdez. Num futuro, portanto, este slide mostra realmente este screening, este rastreio selecionado que é recomendado em algumas equipas e que também já foi referenciado, isto é, desde que não haja uma resposta normal do ouvido interno, desde que não estejam presentes as autoemissões acústicas ou uma resposta do tronco cerebral com estímulo 35 dBHL, que normalmente é a amplitude do teste nos aparelhos automáticos, portanto, desde que não haja uma resposta clara do ouvido interno, deve pedir-se logo uma pesquisa de CMV, idealmente até ao 21º dia de vida, que é o tempo de incubação e que pode corresponder a uma infecção adquirida já no período pós-natal. No futuro e em alguns programas experimentais, como o professor Paulo Paixão já disse, muitas vezes associa-se ao rastreio auditivo universal o rastreio de CMV, isto é, mesmo as crianças que passam no rastreio auditivo, faz-se logo a pesquisa do CMV, nomeadamente, por exemplo, na saliva. E isto porquê? Porque nós sabemos que se a criança está infectada, mas é sintomática, vai passar no rastreio e vai desenvolver posteriormente lesões auditivas que poderão ser eventualmente monitorizadas de uma maneira mais precoce se nós associarmos ao rastreio auditivo o rastreio universal do
CMV. Portanto, 3 décadas quase, ou 2 décadas e meia depois do início no nosso país do rastreio auditivo universal, provavelmente estaremos no limiar daquilo que será num futuro talvez próximo um rastreio universal do CMV. E só depois iremos partir para o diagnóstico audiológico, que é tradicionalmente feito até ao 3º mês pós-natal, embora a gente saiba que as últimas recomendações da Joint Committee americana apontem para que a fase de diagnóstico deva ser feita até ao 2º mês pós-natal, e só depois é que iremos partir para o processo de habilitação e também o diagnóstico etiológico, caso o CMV tenha sido negativo. Atenção que há autores que dizem que mesmo com CMV positivo se deve também fazer teste genético, porque pode haver uma associação, uma predisposição em alguns genes que podem ser disputados com a associação com o vírus do CMV. Nós sabemos que a identificação precoce da infecção congénita a CMV é importante nos recém-nascidos assintomáticos, aqueles que não têm de que possam estar infectados por CMV. Isto porquê? Porque sabemos que a maior parte dos recém-nascidos infectados à nascença são assintomáticos. A maior parte deles vão passar no RANU e que alguns deles vão desenvolver sequelas ao longo dos primeiros anos de vida. A surdez sensorial-neural, nós sabemos que pode surgir tardiamente na infância. Vimos aquele caso do menino que nasceu a ouvir e que ao longo dos primeiros 2 anos de vida foi desenvolvendo uma surdez bilateral, assimétrica e progressiva, e também sabemos que se as crianças forem identificadas ao nascer como sendo infectadas por CMV, vão ser sujeitas a uma testagem, uma monitorização precoce e regular, tal como a doutora Joana Luís disse. No caso dos recém-nascidos infectados, nós sabemos, sintomáticos, aqueles que apresentam logo sintomas ao nascer, sabemos que esses correspondem à minoria de infectados por CMV. Os sintomáticos podem ou não ser detectados no RANU. Por exemplo, pode ser sintomático se tiver um sintoma neurológico, ou a icterícia com hepatosplenomegalia, por exemplo, e que podem ser detectados ou não no RANU, se tiverem ou não já perda auditiva quando nascem, e chamar a atenção para os clínicos que estão a ouvir-nos, é que mesmo o refere unilateral pode ser uma pista para que aquela criança a CMV, e esta situação pode progredir, quer em termos de intensidade, quer em termos de bilateralidade. A surdez sensorial-neural pode surgir tardiamente, mesmo nos sintomáticos, pode ser progressiva, e o tratamento médico com os antivíricos que já foram falados podem influenciar de uma maneira positiva, pode levar à regressão do nível de surdez, ou pode pura e simplesmente evitar que haja progressão contralateral ou até da gravidade da surdez. A surdez associada à infecção congénita, a CMV, pode ser isolada ou estar associada a alterações do equilíbrio que antigamente não eram muito valorizadas, a déficits cognitivos, déficit de atenção, alterações do neurodesenvolvimento, mesmo em casos em que precocemente a única sequela que foi identificada é a surdez. Às vezes nós identificamos a surdez e ao longo do seguimento vamos descobrindo que afinal a criança tem outros fatores de risco. Esta ressonância é a ressonância da menina que foi implantada a semana passada, e até o momento em que foi pedida a ressonância pré-implante não se tinha descoberto que tinha lesões do sistema nervoso central. O seu neurodesenvolvimento, felizmente, ainda não foi afetado e, portanto, só tardiamente é que foi feito o diagnóstico de sequelas que acompanham as sequelas auditivas. Por outro lado, a criança
que tem uma surdez pelo citomegalovírus tem algumas particularidades e requer uma atenção especial. Por um lado, já dissemos que a natureza da perda auditiva pode ser progressiva e há casos raros, mas descritos, que a progressão da doença pode ir até ao 18º ano de vida. Uma surdez unilateral ao nascer pode evoluir por uma surdez bilateral ao longo do tempo e, por outro lado, há a demonstração que o prognóstico funcional, por exemplo, em crianças implantadas, pode ser diferente se a causa da surdez é megalovírus ou se a causa da surdez foi, por exemplo, uma doença genética, por exemplo, a conexina 26, que é daquelas que têm melhor prognóstico funcional. Estes artigos só pretendem demonstrar como pode haver associação de surdez com alterações do desenvolvimento. Reparem que nesta série, muitas das crianças, uma série de 15 crianças, muitas delas, além da surdez, foram crianças que congénito que tiveram implantes cocleares e muitas delas têm associadamente alterações cognitivas e inclusivamente alterações motoras, nomeadamente paralisia cerebral. Felizmente entre nós esta não é a associação mais comum e temos por outro lado que nestas crianças provavelmente os limiares comportamentais após implante coclear não serão tão bons como as crianças portadoras de outras causas. Queria também fazer menção deste artigo publicado em 2015 pela equipa de Coimbra, em que foram comparados os resultados funcionais de crianças implantadas pós-CMV congénito ou uma mutação da conexina, e queria-vos falar em dois artigos muito recentes. Este é do ano passado, da equipa de Toronto, em que foram analisar crianças que surgiram na consulta deles com surdez unilateral e foram estudar o que é que acontece nestas crianças. Isto porque a surdez sensório-neural unilateral é uma entidade que cada vez nós valorizamos mais. Ela pode ocorrer em uma de cada 2.000 crianças, no entanto, a idade escolar, vejam como aumenta a prevalência. 3% das crianças em idade escolar podem ter uma surdez sensório-neural unilateral. Muitas destas vão ter como causa uma malformação do ouvido interno ou uma aplasia do nervo coclear, mas algumas delas são provocadas por um CMV congénito. Este trabalho retrospectivo da mesma equipa mostra que, num total de 118 crianças que se apresentaram na consulta com surdez unilateral, 16 acabaram por ser implantadas e destas realmente o citomegalovírus é muito prevalente num total de 37 implantados, 16 tinham como causa uma surdez causada por citomegalovírus. Este gráfico demonstra exatamente nesta população, no número de 118 crianças com surdez unilateral e que chegaram à fase de candidatura de implante coclear, depois de fazerem a ressonância, verem que não tinham aplasia, por exemplo, do nervo auditivo, cerca de metade destas crianças tinham uma infecção congénita a CMV e dos que finalmente acabaram por ser implantado, 3% tinham uma infecção congénita a CMV. Eu trouxe-vos isto porque mostra como o conhecimento de que a surdez a CMV pode afetar o ouvido bom é um fator muito importante que leva as famílias a tomar uma decisão, mesmo nos casos de surdez unilateral, aceitarem um implante coclear. Eu penso que o tema não está de modo nenhum esgotado, quanto tempo temos,
temos cerca de 10 minutos para respondermos a algumas perguntas. Nós temos que parar imperativamente antes das 19h15, mas temos aqui algumas perguntas que eu gostaria de direcionar para algum, provavelmente para a primeira para o Dr. Pedro Vieira da Silva. A Raquel Ferreira pergunta: numa infecção congénita, até que idade se justifica tratar com antivirais? Pedro. Bom, primeiro o tratar depende da situação, não é? Ou seja, nós vimos é que tinha que ser uma situação grave e que tivesse já estabelecido, ou seja, não é consensual. Por exemplo, se houver há grupos neste momento que já tratam, quando mal é detectada a surdez neurosensorial, ou que ele não passa no teste, no rastreio universal, e que de um bebê que é citomegalovírus positivo, há grupos que advogam iniciar imediatamente, aliás, por tudo aquilo que acabou de ser exposto, iniciar o tratamento com valganciclovir. Agora, o tempo, eu não sei responder concretamente quanto tempo é que ele deve ser prolongado. Há equipas que tratam 6 semanas, outras vão até aos 6 meses. Normalmente o que fazemos é referenciar aos colegas da infecciologia pediátrica que em conjunto vão decidir qual é o tempo de tratamento do citomegalovírus, desta situação. Muito obrigada. Eu só queria dar como exemplo, a semana passada tivemos uma criança que nasceu no nosso hospital com uma surdez unilateral, que foi referenciada para fazer confirmação de diagnóstico de perda auditiva num dos ouvidos. Já se sabia que era CMV positiva, porque foi feito o diagnóstico pós-natal, não foi, Pedro? Foi, exatamente. Esta criança era um retardo de crescimento fetal, ao mesmo tempo era um prematuro, mas o que chamou a atenção foi que havia um retardo de crescimento, o que é importante a gente ter essa noção. E então nós fomos pesquisar o citomegalovírus, não tínhamos mais nenhuma coisa que nos fizesse suspeitar, mas como ele era um retardo de crescimento, fizemos e veio positivo. E depois iniciámos, e depois, coincidentemente, também não passou, já depois de sabermos que ele era citomegalovírus positivo, não passou no teste e decidiu-se, lá está, conferenciámos com a infecciologia e decidiu-se iniciar o tratamento com o valganciclovir. Só acrescentar que, sabendo que era uma criança CMV positiva e que não passou no rastreio, pediu-se logo, fez logo potenciais de diagnóstico e o limiar eletrofisiológico no ouvido em que não passou era de 80 dB, o que é muito importante para nós, uma vez que a criança vai iniciar tratamento com o valganciclovir, para nós é muito importante porque vamos monitorizar e ver se a criança melhora da sua perda auditiva unilateral, se estabiliza ou se vai progredir para outro ouvido. Portanto, reparem como é muito importante a abordagem multidisciplinar nestas circunstâncias. Temos aqui outra pergunta da Filipa Ferreira. No caso de detecção de surdez neurosensorial grave unilateral na adolescência, justifica-se igualmente a pesquisa de CMV em doentes sem informação no RANU. Eu posso responder, se o professor Paulo Paixão me permite, a resposta é: não temos como, porque o Gutricar, o cartãozinho com o teste do pezinho, só é guardado até aos 6 anos de idade. Se for um adolescente, lá está, não sei se guardar o cordão umbilical se serve para alguma coisa. Já agora vou perguntar ao professor Paulo Paixão, as pessoas que guardam as células estaminais, isso é uma pergunta que as famílias às vezes me fazem, as células estaminais são testadas para CMV ou não?
Isso é uma boa pergunta. Não sei responder. Não sei responder se faz. Eu já testei, mas eu não trabalho muito com clínicas na área da fertilidade. Já fui questionado e já testámos em algumas situações e não sei se isso faz parte de algum protocolo. Honestamente, não sei. Uma excelente questão, mas não sei. Não sei responder. Portanto, a resposta para a Filipa Ferreira é que, infelizmente, não teremos materiais biológicos. Hoje em dia, sobretudo numa criança mais pequena, um adolescente será difícil, há quem considere que se as lesões cerebrais, por exemplo, por ressonância, forem compatíveis com lesões a CMV e se a mãe tiver uma IgG positiva, pode-se inferir que, com algum grau de probabilidade, a surdez possa ser atribuída ao CMV, mas é uma presunção, não temos um diagnóstico assertivo. Eu não sei se o Paulo tem acesso aqui às perguntas, se carregar em cima à direita vai aparecer perguntas. Tem aqui uma pergunta que é para si, da Sandra Agostinho. Sim, muito obrigada. Okay. Ou seja, aperfeiçoamento da saliva, urina ou ambos, em que produz maior sensibilidade especial. Não, e opção pela facilidade. Não, é mesmo bem pela facilidade, porque assim, a urina, como vimos, a urina no fundo é a referência, pronto, tem que passar por aí, porque não tem aquele problema da contaminação. Em termos de sensibilidade é mais ou menos parecido uma com a outra. Realmente é mesmo uma questão de facilidade, e nós aqui por acaso temos alguma experiência. Eu há uns anos fizemos um estudo destes num hospital privado também aqui de Lisboa, e a coisa começou com muito entusiasmo, mas depois começou a correr mal porque os pais depois achavam, passa a expressão, uma seca todo o tamanho estar ali com o saquinho, se aparecia uma borbulhinha ali na criancinha, já fazia, e depois começou a haver muitas recusas, e portanto foi isso que levou internacionalmente as pessoas começarem cada vez a virar-se mais para a saliva, e a saliva, não há recusa de ninguém, tem só essa pequena. Nós, deixem-me dizer que nós para aí foram 14 ou 15 positivos que tivemos no estudo que fizemos anterior, não é neste que está agora a decorrer. Houve 4, confirmámos todos na urina, só houve 4 ou 5 que não se confirmaram, tudo bem, é o que está. Agora, lá está, tal como o Dr. Pedro Silva falou há bocado, isto tem que realmente ser precoce. Porquê? Porque vem a saliva, nós damos o resultado, se é positivo ainda tem que vir a urina nas primeiras 2 semanas. Mas articula-se bem, não temos tido qualquer problema com isso, e como digo, com instituições diferentes. Aliás, 3 são da zona de Lisboa, uma é do Porto, e as amostras vêm cá para baixo, portanto não é, às vezes fazemos um bicho de 7 cabeças com as coisas multicêntricas, não é nada de complicado. Continuo a fazer publicidade ou coisa, não sei se perceberam, mas pronto. Última resposta que temos mesmo de terminar. Inês Martins pergunta se há casos de alteração dos limiares auditivos pós-terapêuticos. A resposta é: existem, e provavelmente para melhoria e para estabilização, provavelmente quanto mais experiência nós tivermos, melhor poderemos responder. Infelizmente estão a cair as perguntas, não vamos poder responder a todos. Queria agradecer as palavras de apoio de todos vocês. Tivemos oitada, mas realmente o maior agradecimento vai para o professor Paulo Paixão, o Dr. Pedro e a Joana. Diga Pedro, diga. Rapidamente. Deixámos de ouvir quando estava a dizer qualquer coisa que se calhar é importante. Não sei se estava a dizer o número dos assistentes, porque deixámos de ouvir nessa altura. Sim, tivemos mais de 80 pessoas a assistir aqui no pico da conferência, e temos neste momento imensa gente, a maior parte nossos amigos, portanto são sempre suspeitos a agradecer. E eu queria ao LK, ao Knowledge Center dos Lusíadas, pelo apoio logístico, e um dia destes faremos mais. Muito obrigada a todos e passem bem, e até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde.